melhor maneira que a gente tem de aprender isso é operando. Quando eu comecei no Forex, na época de 2014, eu não perdi tempo fazer cursos, coisas teóricas assim. Eu sempre acreditei muito na prática, em tudo que eu fiz na vida. Então, o que eu vou ensinar aqui para vocês, né, que querem ser consistentes também, é botar a mão na massa, desenvolver um desempenho, né, dados estatísticos e trabalhar em cima disso. E isso a gente faz operando, né? Primeiro a gente faz isso no simulador, a gente analisa, né, os desempenhos no simulador como se fosse um backtesting automatizado, só que a gente está operando na mão. E depois a gente tenta transferir esse conhecimento, né, tudo que a gente fez ali no modo simulado para um cenário real. Essa é a parte mais difícil. Então, o primeiro passo nosso, né, como traders, como cientistas do preço, né, eu costumo falar que a gente que opera assim somos cientistas do preço, né, uma ciência não exata. Então é difícil, né? Não tem uma faculdade, não tem uma universidade, não tem nada aí que ofereça algo profissional na área, né? Algo que profissionalize você. Então, o nosso currículo é a nossa performance trading. Peraí. Então, o nosso currículo, o nosso diploma é uma performance trading. A gente está popularizando aí o MQL5. Não sei se vocês já conhecem o MQL5. É o que oferece para nós um histórico de desempenho. O MQL5 é o nosso currículo, né? Nosso desempenho, tanto estatístico quanto gráfico. E ele mostra para nós, né, se a gente é capaz de ser consistente ou não. Então, é muito importante aí todo mundo que vai buscar um conhecimento nessa área encontrar professores aí que tenham um backtesting comprovado. Backtesting não, gente. É um histórico, um currículo. Em MQL5, tem MyFXBook, né? Então vamos lá, o Andreas entrou aí. Acredito que deva ter mais algum convidado. Andreas, bom dia, meu amigo. A gente está batendo um papo aqui, tentando falar um pouco sobre consistência, sobre trading, qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, pode perguntar aí. O Rafael perguntou se tem como mostrar o que é o backtest, né? Que ele tá visto bastante ultimamente. Ultimamente o que que a gente mais vê nas comunidades aí, trading, né? A galera falando sobre backtesting e performance em MQL5, MyFXBook, são coisas que podem comprovar a eficácia de uma estratégia. O que a gente vai fazer aqui é meio que semelhante a um backtesting, né? Só que a gente vai fazer de maneira manual, né? Não automatizada, manual. Um backtesting feito à mão para a gente poder entender o nosso sisteminha operacional DNA Price. Então, se vocês quiserem ativar áudio também, conversar, né? Às vezes eu não consigo ver o que vai estar sendo escrito aqui no chat. É melhor aí para a gente poder tirar nossas dúvidas. Fiquem à vontade, tá bom, pessoal? Então, vamos lá, né? Começar aqui. Vocês já viram uma performance consistente? Né? Eu estou com um gráfico aqui. Tenho 3 supostas performances, né? Uma performance desempenhando 45% ao ano, outra performance desempenhando 30% ao ano, muito semelhante à minha, ou à nossa, né, que vocês vão estar aprendendo aqui, nosso sisteminha DNA Price, e uma performance semelhante aqui a 15% ao ano, certo? Perguntando para vocês, vocês já viram alguma performance consistente? Podem responder no chat, por áudio, fiquem à vontade. Eu já vi cerca de 30% aí no MQL5 lá, tanto que o pessoal tá no grupo lá, às vezes compartilha. Legal. Bom, uma performance, né, consistente, ela é muito semelhante a isso, né? São altos e baixos. Normalmente a galera mostra muito performance assim, ó, subindo sem muito zigue-zague, né, em linha reta. Só que o capital líquido, né, aquela linha verdinha, normalmente ela tá bem por baixo. Não sei se vocês já viram, né? Mais ou menos isso daqui, ó. Esse é o líquido e esse é o saldo em caixa, tá? Então, esse líquido ele pode caminhar junto ao saldo, né, quando você abre operações e fecha muito rapidamente, né? Ou ele pode caminhar acima, que nem ele está aqui, né, uma performance de trend following, é o que a gente vai aprender. Ou ele pode caminhar por baixo, quando você não usa stop loss, né? Então aqui a gente praticamente não usa alvo na nossa estratégia. Então o líquido ele flutua bastante acima,
Quando você não usa stop loss, acontece o contrário, o líquido ele flutua para baixo e a linha aqui em saldo em caixa, né, o capital que você tem em caixa, né, ele está aparentemente subindo em linha reta. Então as performances mais realistas, elas vão ser sempre em zigue-zague, tá? Não se iludam com performances que sobem em linha reta, isso não significa que a estratégia pode ser eficiente, né? Então, esse daqui é um exemplo de performance consistente, né? Deixa eu perguntar para vocês, vocês estariam satisfeitos com uma performance de 15% ao ano? 15% ao ano. 15% ao ano, pessoal. Será que dá para viver de trading performando 15% ao ano? Ó, vou mudar minha pergunta, hein? Será que dá para viver de trading? Vamos lá, o Rafael falou aí, só se tivesse muito capital, 15% ao ano, hein? Quem vai ficar satisfeito com uma performance de 15% ao ano? Bora lá, pessoal, tem que responder, hein? É muito importante, porque aqui a gente já está trabalhando o nosso emocional, talvez a parte mais importante do nosso emocional. Tá? Ninguém fala isso, mas está relacionado à performance da nossa estratégia. Realmente, 15% ao ano, né? Como você vai viver de trading rentabilizando 15% ao ano? Lembrando que isso daqui é uma média, né, pessoal? Tá vendo essa linha vermelha aqui? É a média. De repente, no ano você pode acabar um pouco acima, um pouco abaixo. Né? Então, tem algumas limitações aí, mesmo que você performe 15% ao ano. Né? Tem muitas limitações, na verdade. E 30% ao ano, quem estaria satisfeito? Né? Você dependeria aí de menos capital para viver disso. Performando 30% ao ano, você precisa de metade do capital, né? De quem precisa aí de quem performa 15%. Você precisa agora de metade do capital de quem performa 15%. Então, 30% ao ano, você estaria satisfeito? Ainda não, Rafael? Beleza. 45% ao ano, né? Praticamente 3 vezes mais que 15%. Alguém estaria satisfeito? 45% ao ano, hein? Ah, beleza. Newton falando aí que sim, estaria satisfeito. 45% aí o Andres já achou que é bastante satisfeito. Legal. Primeiro eu vou falar o seguinte, muitas pessoas, né, a maioria das pessoas, elas não estariam satisfeitas com 15% ao ano. Né? A gente acha pouco, tudo mais. As pessoas que conhecem, né, a dificuldade de ser consistente no trading, né, o quanto é difícil performar ou controlar o rebaixamento, elas já satisfariam com 30% ao ano. Né? Eu me satisfiz com 30% ao ano. Na verdade, eu estou passando por um período tão difícil que eu acho que minha média nem vai ser mais 30% ao ano. Quem sabe eu consiga me recuperar, né? Daqui uns 2, 3 anos e voltar para essa média. 45% ao ano é algo que raras pessoas vão conseguir. É muito difícil, né? Então, vamos lá, 15% ao ano você vai gerar praticamente 4 vezes, né? Você vai multiplicar seu capital em aproximadamente 4 vezes num período de 10 anos, né? Isso em função dos juros compostos. Com 30% ao ano, você multiplica seu capital aí, eu acho que em 10, 12 ou 13 vezes, né? 1.300%. Então, é uma performance bem interessante aí, né? De juros compostos para os 10 anos. E aqui, com 45% ao ano, você multiplica seu capital aí em praticamente 40 vezes, né? 4.100% de juros compostos em 10 anos. Isso é a performance de retorno absoluto, né? Quando a gente opera aí para obter médias anuais, né? O desempenho financeiro final, ele se dá em desempenho absoluto em função dos juros compostos, tá, pessoal? Então, sim, uma performance de 15% ao ano é muito boa, né? Ela dá 400% em 10 anos, você multiplica em 10 vezes. A questão é como que você multiplica esse dinheiro, se você está rebaixando muito capital ou não, nos 3 casos, né? Então, o risco de você rebaixar muito capital, tentando performar 45% ao ano, é muito grande, né? É muito difícil você sobreviver, né? E a maioria das pessoas falham justamente porque elas dimensionam uma estratégia para performar não só 45%, né, que está aqui. Elas dimensionam uma estratégia para performar 200, 300% ao ano.
né? Tudo começa aí, né, pessoal? A nossa limitação psicológica, emocional, ela começa logo no dimensionamento da nossa estratégia, né? Por exemplo, vocês acreditam que é possível, né, facilmente tornar uma estratégia consistente de trading? Uma estratégia que é consistente, o cara consegue lá ter uma performance muito boa de 45% ao ano, coisa que raros no mundo vão conseguir fazer, e passar por períodos de rebaixamento de 10%. Olha só, o período máximo de rebaixamento todo ano que essa estratégia passa é de 10%. E ele está performando na média de 45% ao ano, né? Ou seja, em 10 anos, se ele deixar os juros compostos acontecer, ele vai praticamente aí rebaixar o capital, ele vai performar, né, os juros compostos aí de 4.100%, e vai rebaixar sempre todo ano só 10% de perda de capital antes de se recuperar sempre, né? São os altos e baixos normais aí da aleatoriedade do mercado. Não tem como você subir em linha reta. Ponham isso na sua cabeça, né? Então imagina só, tem como você ser inconsistente, se tornar inconsistente, voltar a ser inconsistente, rebaixando o capital 10%, né, por ano? Será que tem como transformar uma estratégia consistente em estratégia inconsistente? Quebrar, mesmo tendo uma estratégia consistente, quebrar, né? Ou rebaixar muito capital? Então, vamos lá, ninguém está querendo responder. Sim, é uma coisa mais fácil que tem, exatamente, o Rafael falou. Se pegar exatamente, se pegar uma sequência de stop, já quebra. Exatamente, se você, vamos dizer assim, se você tem uma estratégia consistente, você está praticamente aí rebaixando capital no máximo 10% todo ano e finalizando assim dentro da média de 45%, né? Praticando juros compostos, né? Você está por 10 anos sendo consistente. Se no 11º ano, por acaso, você deu a louca em você, seu dinheiro, você torrou seu dinheiro, você está entrando em muita dívida, você de repente vai aumentar o seu volume, né? Você tinha um rebaixamento de 10% operando no volume comum da sua estratégia, no volume padrão da sua estratégia. O que vai acontecer então, né? Se você de repente quiser aumentar o volume, você está aumentando o volume base da sua estratégia em 2, 3 vezes. Se você aumentar só em 2, se você errar o volume em 2, 3 vezes, o seu rebaixamento já não vai ser mais de 10%. Seu rebaixamento máximo ali todo ano vai ser de 20, 30%. Então, seu psicológico ele já muda totalmente. Isso já deixa você vulnerável. Se você errar o volume de uma estratégia, por exemplo, em 5, 10 vezes, você vai quebrar. Por mais que a estratégia seja consistente, você vai quebrar uma sequência de stop, né? O mercado é aleatório, não tem como você prever. Então, se você pegar uma sequência de stop muito grande, você vai quebrar o que antes era um rebaixamento de 10%. Se você está operando em 10 vezes o volume comum, né, alavancado, vamos dizer, você vai quebrar na certa. E para quebrar, a gente não precisa rebaixar 100% do capital, basta você perder mais que 40% ou 50%. Né? Por quê, pessoal? Perder mais que 40% ou 50%, nosso emocional vai para o lixo. A nossa expectativa média de performance ela é de 15% ao ano, às vezes de 30%, raramente de 45%. Então, se você rebaixou 30% de capital, você tem a expectativa de performar de 15% ou a 30% ao ano. O que vai acontecer? Você vai ter a sensação de que você vai precisar de pelo menos um ano de trabalho só para recuperar, né, o seu capital perdido. Então, isso acaba com a nossa mente, com o nosso psicológico. Normalmente, né, traders profissionais aí, eles limitam a sua estratégia, a sua performance, para nunca rebaixar mais que 30%. Se você rebaixou mais que 30%, já era, né? Praticamente desanima, né? Você dá uma desanimada, porque você vai precisar de muito tempo, né? De muito trabalho investido para recuperar esse capital. Pessoal, eu não gosto muito de desanimar, de falar a verdade para a galera, né, que entra na academia, que quer estudar, que quer aprender isso, porque a verdade ela é um pouco desanimadora nessa área, né? Tanto que grandes traders aí, posso até colocar entre aspas, às vezes eles estão até consistentes, né? Não quero citar nomes, mas para não deixar de vender, né, curso e tudo mais, eles puxam toda a ideia do trading para algo como se fosse algo possível de se viver facilmente, né, pessoal? Algo ilusório, né? Eles puxam a nossa profissão, a nossa área para algo ilusório. Eles não vão falar a verdade, eles vão falar que
É necessário você ter pelo menos um ano de reserva de emergência. Um ano, pessoal. Você acredita? Se você não tiver pelo menos um ano, como que você vai viver de trade se você não tem um ano de reserva de emergencial? A coisa mais comum que tem, né, mais fácil que tem, é você fechar um ano no negativo. As melhores performances do mundo aí, é muito comum numa história de 10 anos aí, elas terem 1 ou 2 anos aí que elas não conseguiram nem fazer a média, nem fechar acima do 0%. Né? Às vezes ela performou aí com menos 20, menos 10%. É complicado, pessoal. Então é necessário você ter, para você poder viver, performar um primeiro ano, acumular uma gordura, né, e depois continuar aí escolhendo se você vai sacar todo mês ou se você vai fazer o único saque do ano, né, para poder pagar aí pelo menos alguma parte das suas dívidas, ou melhor ainda, né, eu acho que a maior burrice que você pode fazer é ser consistente, não deixar os juros compostos trabalhar, né, para você adquirir uma gordura bem grande de capital e depender pelo menos um pouquinho só da sua performance, né? Aí fica muito fácil viver, só que se você quiser viver no limite, né, pessoal, se você quiser viver no limite do que você faz aí ao ano, dos 30%, é impossível, você pelo menos tem que ter uma gordura de capital, tá bom? Você tem uma gordura, você performa um ano, faz os primeiros 30%, né, em um ano, e aí sim você tem uma gordura, porque enquanto você performa um ano, você corre o risco aí de não fechar positivo, mas você tem a gordura de capital e tem a reserva de emergência de pelo menos um ano, caso você não performe. É algo complicado, não sei se desanima aí vocês, né, na profissão, na área, mas, né, por outro lado, eu acho que é a profissão que mais está em alta no mundo, né, porque se você, principalmente por conta do mercado Forex é o mercado, né, mais difícil do mundo, então quem consegue ser consistente no mercado Forex hoje, certamente vai ser consistente para sempre. Vamos supor que um dia não tenha mais profissão, os profissionais aí que conseguem performar consistente no Forex vão conseguir ter trabalho, né, pelo menos, ter a chance de performar para alguém que tenha mais dinheiro, né, ou para si mesmo, é algo muito importante, né. Um dos motivos que eu escolhi o mercado Forex não é nem por ser mais lucrativo, porque na verdade não é nem o melhor mercado para você aplicar o sisteminha que a gente vai aprender aí, o DNA Price, né, um sistema que vai filtrar tendências, né, a gente está filtrando as tendências, tentando perder um pouquinho para ganhar bastante, né, ser consistente com isso. É porque o ambiente de aprendizado dentro do mercado Forex, ele é muito forte, né? Ele é o mercado mais volumoso do mundo, mais competitivo. Se você consegue praticar por algum tempo no mercado Forex, quando você começa a olhar outros ativos de tendência, né? Outros ativos, tipo ações, qualquer ação do mundo, qualquer outro ativo, você vai perceber que vai ficar muito mais fácil performar em outros mercados do que no mercado Forex em si. Então, o ambiente de aprendizado que o mercado Forex oferece para nós é muito importante. E aqui na 3 Billions Academy, eu optei por dar exclusividade ao mercado Forex para tornar vocês, né, excelentes operadores, né? A gente tenta aí criar um currículo, né, criar o currículo de vocês em MQL5 dentro do mercado Forex, né, porque além de vocês aprenderem muita coisa, né, dentro do mercado como esse, né, um mercado muito competitivo, tá todo mundo aí buscando os melhores preços e a gente está junto tentando também. Quando vocês se formarem, quando vocês saírem com pelo menos um ano de consistência, né, com muita experiência, eu acredito que muitas portas se abrem, tá? Vocês podem levar o sisteminha aí que vocês vão aprender aqui para qualquer outro mercado tranquilamente, vocês vão saber formular, criar uma carteira, diversificar o risco, né? Vão aprender muita coisa, pessoal. Hoje a gente vai aprender o básico do operacional aqui, tá? Não sei se vocês se satisfazem aí com a expectativa média nossa aí de 30% ao ano, tá? A gente está tentando mirar nisso daqui, né, para ter o maior controle possível de rebaixamento. Aqui na nossa academia a gente nunca vai poder rebaixar mais que 30% em um ano, tá, pessoal? Em um ano, todo ano esse rebaixamento ele é zerado, né? O que você performar acima, né, por exemplo, ano passado eu tive aqui, ó, eu bati em saldo, eu bati 40%, fechei em 30%. O que a gente performa acima dos 30%, ó, essa gordura aqui, a gente chama de volatilidade positiva. Esse ano eu estou aqui, ó, em aproximadamente 20% de rebaixamento. Se eu descer mais 10%, eu estou ferrado, porque eu vou ter que usar a minha reserva de emergência do ano que vem e já vou ter que buscar outra coisa para... Eu só tenho um ano de reserva de emergência, né? Eu vou ter que buscar outra coisa para remunerar, né, a possibilidade de mais um ano de consistência minha ano que vem.
Então é muito complicado, pessoal. Estou próximo do meu limite e eu quero treinar vocês para poderem viver disso também. Tá? Não sei se vocês estão de acordo com a performance média. Isso vai ser o mais importante de tudo aí durante o nosso período de treinamento, de aprendizado, né? Enquanto vocês desenvolvem o currículo, enquanto eu ensino vocês a serem autodidata ali na nossa plataforma de treinamento, né? Uma plataforma de backtesting, né? De treinar no simulador, analisar o desempenho no simulador, a curva gráfica que a gente gera no simulador, tá? Passar o conhecimento, a experiência técnica dentro do simulador, né? Com o nosso sistema DNA Price, né? Seguidor de tendência, para o cenário real, tá? Performar no cenário real. São simples passos, mas que se tornam vocês consistentes. Vocês estão satisfeitos, pessoal, para a gente poder aí entrar agora para o simulador, fazer algumas operações, entender o sistema? Satisfeitos com a performance? Aí o Andreas falou, bora. Bom, vamos lá, para a gente não enrolar muito. Rafael está mais curioso ainda em saber o que é o backtest. Eu quebrei muita conta demo, né? Eu só fui para conta real quando eu parei de quebrar conta demo e quando eu tive meu primeiro ano. Na verdade, não foi nem primeiro ano, né? Foram alguns meses que eu consegui verificar que o meu modelo operacional em conta demo estava sendo validado com o que eu fazia dentro do backtesting. Aí eu consegui o primeiro ano de consistência no mercado real. Aí eu larguei tudo ali e falei, não, agora eu vou viver só de trading. Já tenho um ano de reserva emergencial, tudo, ganhei um bom dinheiro com Bitcoin no começo. E eu falei, não, agora eu vou conseguir ser consistente todo ano. Consegui ser consistente aí por 4 anos. Esse ano aí estou colocando minha consistência em risco, nunca cheguei num rebaixamento tão grande. Então eu estou cagando na calça aí, tentando pegar forte com a academia, nos últimos anos. Poder crescer, na área. É assim mesmo, Rafael, que funciona. Às vezes o erro não é nem da estratégia, é o dimensionamento aqui, ó. Você fazia um bom lucro e depois quebrava. Às vezes é o dimensionamento da estratégia, do volume. Tem muita estratégia aí que às vezes tem potencial de ser consistente e na verdade a pessoa às vezes não sabe dimensionar o volume, justamente por causa do backtesting, tá, Rafael? Então aqui na academia a gente não aprende só a estratégia, a gente vai aprender a dimensionar o volume, a dimensionar a carteira, a entender o desempenho e tudo mais. Ninguém mais quer falar nada? Pessoal, agora eu vou me perder um pouco aqui no chat, né? De vez em quando eu vou dar uma verificada aqui se tem alguma dúvida ou não, mas se alguém puder chamar a atenção aqui para o chat ou ativar o áudio, fica à vontade, por favor. Vou dar uma pincelada aqui no que seria o sistema de trend following, tá bom? Então vamos lá. Bom, vou fazer uns rabiscos aqui, para a gente entender o que é um movimento de acumulação, certo? Beleza, zigue-zagues assim bem tortinhos mesmo. Movimentos de acumulação, tem um movimento aqui, às vezes a gente tem um zigue-zague assim mais aleatório, vamos dizer. Bem torto mesmo, pessoal, não se incomoda não, que o mercado ele é ainda mais torto, mais diferente que isso. Tem outro movimento aqui, ó. Vamos lá, rompimento, falso para cima. Olha que beleza, hein? Bom, tenho 3 supostos movimentos, de acumulação. Agora, com linha vermelha seria o nosso sistema, certo? A média que a gente utiliza. Aqui tem a média de novo. Eu posso dizer para vocês que com uma única média, tá? É possível ser consistente com uma única média. Vocês acreditariam nisso? Com uma única média, se você aplicar o conceito de trend following, você consegue ser consistente? Alguém tá a fim de se arriscar a responder? A Viviane falou aí que sim. Alguém mais se arrisca a responder que com uma única média é possível ser consistente? Eu não diria só uma média, mas um filtrinho também, A gente usa um filtro aí para poder avaliar as probabilidades de um movimento, Tem alguns conceitos aí por trás do trend following, Trend following raiz, que tornam possível aí você ser consistente com uma única média. Aí, ó, média de 9, 20 e 200, a Viviane está falando. Aí já são 3 médias, melhor ainda, tá? Melhor e não é melhor, Porque a cada nova média que você coloca, você gera mais possibilidades, Cada nova média você gera mais possibilidades,
Ou seja, acaba tornando um pouco mais difícil, porque cada nova possibilidade é uma possibilidade de erro, né? De você errar a operação, né? Às vezes, vamos dizer assim, acumular prejuízo. Então, uma média eu acho que seria até mais ideal. A 20 é a favorita. Olha só, Viviane, que coincidência. Eu trabalho com a média de 3, 33 e 333, né? Curto, médio e longo prazo. E a média de 33 é a minha favorita. Né? Eu tenho uma coisa assim com 33, e desde sempre eu já sabia que esses seriam os números que eu utilizaria. E vou ser bem sincero, não importa o número da média, tá? Eu só uso 33 porque eu gosto desse número mesmo, independente do número, ele funciona, a média, né, o sistema ele funcionaria, tá? Às vezes com um pouquinho de diferença, né? Mas funcionaria sim, se você aplicar os conceitos do Trend Following. Então vamos lá, como é possível ser consistente com uma única média? É o que eu estou desenhando aqui agora, né? Para expressar o nosso sistema aí no modelo mais básico. Eu vou ignorar, tá, a necessidade de enxergar o filtro, que vai evitar, né, você entrar nos apontamentos aí quando o preço ameaça fugir da média aqui. Então, toda vez que o preço ele desce um pouquinho para baixo, ele está ameaçando fugir da média, mas aí ele volta cortando a média. Tá, o nosso sistema de Trend Following ele funciona exatamente quando isso daqui acontece. Primeiro eu vou desenhar a média, tá? Vou plotar essa média no futuro, ó. Que o preço está apontando para cima. Vamos supor que ele vai romper aqui para cima, tá? Então, o que a média vai fazer? Ela vai acompanhar o preço para cima, certo? Vamos supor que ele vai encostar na média aqui, ó, nesse cenário, depois vai descer para baixo da média. E vamos supor que aqui também ele está querendo apontar para cima, né? Aí ele vai oscilar um pouquinho para cima, vai bater nessa resistência anterior, vai tocar na média de novo, mas vai subir em tendência. Olha lá. Então, essa é uma expressão simples do nosso sistema, como é possível ser consistente com uma média. Tá? Então, nessa situação, a gente teria que filtrar, né, os falsos rompimentos aqui, né, daqui também, e tentar entrar nessa direção, né, do movimento mais grande. Né? Vamos lá. O preço vem, rompeu para cima e aí ele começa a oscilar em tendência, né, pessoal? Olha lá. Aqui ele oscilou em tendência, a gente fez a entrada, né, às vezes no rompimento, ou na maior aproximação possível da média, ou quando ele estava querendo fugir da média, a gente tinha um indicador de volume dizendo que o volume estava em queda aqui, então a gente ficou de fora, e aí de repente o volume começou a apontar para cima e a gente decidiu entrar nesse instante que o preço iria começar a subir, ou então ele deu indícios de que subiria. E aí, finalmente, o preço corta a linha para baixo. Então, a gente entrou aqui e fez o lucro aqui no corte da linha. E agora a gente fica de fora esperando uma outra oportunidade, certo? De novo, novo cenário, o preço veio, tocou na linha, perfeito. Espera aí. O preço tocou na linha perfeitamente, olha lá, tocou na média, né? Eu chamo de linha. E a gente fez também o mesmo cenário de filtragem, a gente viu que o volume começou a aumentar e começou a acumular posições toda vez que ele aproximava perto da linha aqui, ó. Então a gente acumulou posições, a gente ficou aí posicionado no movimento e puf, cortou o movimento. A gente fez o lucro de novo, certo? Então o nosso stop loss, não sei se vocês perceberam, mas ele está sempre aqui, ó. Eu mostro lá no simulador, eu vou mostrar uma varetinha, né, uma linha, uma ferramenta de linha, indicando onde está o nosso ponto de stop loss. Ele está sempre na média, um pouquinho abaixo da média, né? E sempre que o preço cortar a linha, né? Ele não só tocar a linha, ele tem que cortar, cruzar de baixo essa linha novamente, né? Cruzar para baixo da linha, cruzar para cima da linha, a gente vai executar, né? Liquidar a nossa posição. Ou seja, o flutuante, né? O capital líquido flutuante, ele estava sempre verdinho para cima, né? Com aquela linha verdinha flutuando para cima. E no primeiro instante que ele corta para baixo, a gente puxa o saldo de capital para cima, tá bom, pessoal? Esse líquido aqui, ó, do nosso sistema, ele está puxando esse saldo aqui para cima toda vez que a gente liquida a posição no lucro. E toda vez que a gente tem perdas, ó, o saldo ele vai caindo bem devagarzinho, ó, muito devagar. Então, qual que é o resumo do nosso sistema? A gente vai tentar sempre perder pouquinho do jeito que está aqui e lucrar bastante, né, pessoal? Puxar bastante saldo para cima. Então, isso é basicamente o nosso controle de risco, tá? Então, aqui novamente desenhando, né, o preço está aqui oscilando, ele começou a respeitar a linha
você começa a acumular posições próximo à linha e, puf, engatou a tendência, você vai liquidar a posição aqui, ó, no primeiro corte da linha. Então, difícil entender, pessoal, o mecanismo do nosso sistema, como é possível ser consistente com uma única média? É uma única média, pessoal. Muito simples esse conceito para vocês. Vamos lá. Estou deixando gravada essa aula aqui também, né? Para a galera aí que tinha sido convidada. Eu gosto muito de treinar com o pessoal da academia. Esses tempos eu andei muito parado, né, no treinamento. A gente treinava bastante. Né? Eu tinha que fazer alguma coisa, né? Eu vi que tinha muita gente que buscava isso na área, que queria ser consistente. Então eu decidi começar a academia, passar o conhecimento, né? O conhecimento básico. Toda a base do conhecimento ela está nos livros Trend Following, Magos do Mercado, tem Reminiscências de um Especulador Financeiro. É um diário de Jesse Livermore, né? Um grande especulador de tendências aí, de 1929. Então eu decidi criar a academia e passar esse conhecimento adiante, né? Eu gosto muito de treinar. Treino para mim é uma filosofia, né? Que eu vou sempre estar fazendo isso. E agora eu quero, quando eu for treinar aí nos finais de semana, estar compartilhando o treinamento com a galera que está começando aí na academia também, tá? É muito legal para mim, né? O modelo, o estilo de treinamento. Quando eu estou passando por períodos difíceis, que nem agora, eu treino bastante, né? Para recuperar a confiança. Vocês vão perceber que o treinamento é muito fácil, tá, galera? Então vamos lá. Por favor, ativem o chat aí para tirar qualquer dúvida que vocês tiverem. Então, eu coloquei aqui para a gente treinar, né? Deixa eu soltar aqui a vela, o nosso simulador Forex. Já eu vou iniciar ele aqui numa condição um pouco diferente para a gente poder absorver um pouco mais de experiência, né? A gente já tem aí pelo menos uns 20, 30 minutos aí para fazer de treinamento. Então vocês estão vendo que o simulador, quando eu solto aqui, ó, ele deixa a vela, né, bem devagarzinho. Esse daqui, ó, vocês estão conseguindo ver, é o tempo restante para o fechamento de vela, né? A gente opera o sistema de Trend Following no gráfico diário, semanal e mensal. Sistemas de Trend Following não é possível de ser operado, né, em gráficos menores, tá bom, pessoal? Gráficos, né, de H1, de 4 horas, eu acredito, né? 4 horas talvez sim, né? Mas de 1 hora não é possível, tá? Porque tem muitas falhas, né, em gráficos menores que vão evitar que você consiga executar um sistema de Trend Following pelo menos igual ao nosso, tá? A gente opera com muita precisão, né? Que nem eu falei, a gente opera com as linhas do sistema. E para você treinar, tá, pessoal? Para você executar um backtesting mais preciso, você precisa eliminar o máximo possível de ruídos, especialmente com um sistema que você trabalha com precisão, né? Trabalha com stop loss sempre na linha, né? Um pouquinho distante dela, com muita precisão. Então a gente evita alguns efeitos, né? Alguns problemas de ruído, como efeito spread, né? E tudo mais. A gente tem que simular, né? A gente está fazendo aqui basicamente um backtest. Né? A gente tem que simular o máximo possível do que a gente faria no cenário real, tá? Então, o Rafael aí perguntou bastante sobre o que seria o backtesting. Backtesting é exatamente isso, Rafael. Estou soltando o relógio aqui do simulador, né? Então, o simulador aqui está rodando rapidamente o gráfico para mim, né? O gráfico de um dia, a gente está no gráfico diário, né? E a gente precisa executar as operações, certo? Simular o que a gente faria no cenário real com o máximo de precisão possível, né? A gente está vendo um reloginho aqui, a gente tem algumas regras operacionais, tá, para operar nesses gráficos aí. E aí o desempenho que você gera, né, ele vem aqui, ó, tanto em gráfico, né, quanto em resultado estatístico, tá? O mais importante para nós é isso, pessoal. Aprender a operar. Então o backtesting é isso, né? O mais importante é você aprender a tomar as decisões, né, para todos os cenários possíveis que acontecerem ali de velas, e você construir um gráfico de performance consistente aqui no simulador, onde é muito fácil, porque depois que você começa a construir um gráfico de performance aqui, você começa a entender o rebaixamento graficamente aqui, tá? No simulador você consegue passar o seu conhecimento, a sua habilidade para o cenário real. Então, o mais indicado, pessoal, é a gente aprender, né? Começar aí, ó, a performar aqui no simulador, tá? Entender as regras do sistema com ele em alta velocidade, né? Aqui na verdade está em alta velocidade, não parece tanto, mas está, né? Olha o jeito que está correndo as horas aí, 13 horas para o fechamento, né? 12 horas para o fechamento, e a gente está entendendo, né, o processo de tomada de decisões enquanto o gráfico se movimenta, né? Analisando aí o máximo de cenários possíveis, se preparando, né, para o que o gráfico está dizendo para nós,
para que o sistema o que o sistema deve estar dizendo para nós aí, né? Então, ignorem, né, essas linhas brancas aqui por enquanto e vamos focar só na linha verde e nas linhas vermelhas, tá? Essa linha verde aqui são linhas de 3 períodos, essas linhas vermelhas são linhas de 33 períodos. No caso, eu transformei essa linha vermelha aqui, né, de 33 períodos, em um canal. Né? Ela se tornou um canal de máxima de 33 períodos e um canal de mínima. Então, de certa maneira, a gente não tem só uma linha, a gente tem um canal, a gente chama de veia DNA, né? A gente está vendo o DNA do preço, a gente está vendo o quanto esse período de 33 ele é forte como um canal. Então, vocês estão enxergando que ele está empurrando o preço aqui para cima. O preço tenta penetrar dele e sobe, certo? Quando ele se distancia assim, é aí que surgem as oportunidades, tá, pessoal? Então, dá uma olhada. Isso daqui são como se fosse o DNA do preço. Então, a gente não precisa mais criar um sistema subjetivo, né? A gente não precisa de subjetividade, a gente tem o próprio DNA do preço oferecendo para nós pontos operacionais. Esse é um conceito muito importante, né? Para a gente poder criar um sistema que gere experiência efetiva dentro do backtesting, enquanto a gente está fazendo o treinamento, enquanto a gente está treinando, enquanto a gente está tomando decisão. Então, o nosso cérebro ele vai se adaptando com um mecanismo que não depende da gente desenhar, né? Não vou precisar pegar e desenhar aqui os padrões gráficos, tá, pessoal? Não vou precisar desenhar que aqui é um período de acumulação. O sistema está dizendo para mim, ó, aqui tem um preço, né? Tem um DNA dele correndo por dentro do período de acumulação, e aí o período de acumulação começa a querer romper para cima, então o DNA está acompanhando o preço. Na hora que ele rompe para cima, a gente já tem o ponto operacional exatamente na linha, sem que a gente precise criar subjetividade nisso, tá? Você pode até querer desenhar, tá? Você pode até desenhar, ver que o desenho, né, as linhas estão se comportando bem, só que você nunca pode tomar decisão com as linhas que você desenha, tá bom, pessoal? Na verdade, você vai perceber que você não precisa desenhar jamais, você vê que o preço está se comportando com as linhas. Então, cabe a você, né? Aqui no simulador a gente utiliza essa varetinha para entender os pontos operacionais de referência que a gente vai utilizar. Então, a gente entende que as linhas ali são os nossos sinais operacionais. Tá? A gente faz uma filtragem, uma análise de probabilidade em função da linha, em função do price action, o que o preço está fazendo, em função desse volume, e em função do horário que está acontecendo esse movimento. Assim a gente começa a entender, né, as probabilidades, o próprio jeito que o preço se comporta, tá bom? O preço está se comportando aqui sem fazer uma mínima inferior. Ou seja, pode ser que ele esteja buscando a linha, tocar na linha DNA, né, a linha muito forte, né, uma linha de 33 períodos, a gente tem uma sincronia aqui do período da linha de 3 períodos com a linha de 33, né, a vermelha e a verde, e agora o preço ele queira fazer um pavio para baixo, então a gente vai tentar entrar por aqui, certo, pessoal? Com a máxima aproximação do preço e o nosso stop loss, onde que ele vai estar, né? Vamos lá. Nosso stop loss, pessoal, ele vai estar sempre um pouquinho acima da linha, né, que a gente estiver operando. Então, nosso conceito operacional basta a gente ter uma linha inclinada, né? Aqui as duas linhas estão um pouco inclinadas, a verde e a vermelha. Tá? Então, a gente decidiu aqui usar um stop loss um pouco acima da linha vermelha, né? A gente vê que o preço não está fazendo pavio. Então, olha que interessante esse gatilho. Se você olhar, a maioria dos preços, eles têm pavis. Então, é muito provável que ele venha fazer pavio aqui embaixo. Quando ele sobe assim, né, sem pavio nenhum para baixo, então a gente espera que ele se aproxime o máximo possível, né, da nossa linha. No pior das hipóteses, quando a gente abrir uma operação, quando ele estiver bem próximo, nosso prejuízo vai ser bem pequeno. Então, vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, ele já reagiu à linha verde, né? Então, se eu já estou vendo que ele está reagindo à linha verde, eu vou utilizar o stop loss aqui na linha verde. Olha lá. Então, assim a gente vai estudando dentro do simulador, fazendo backtesting, entendendo o sistema, abrir uma operação. É muito fácil, galera. Quando a gente enxerga o preço se movimentando, é muito fácil. Está determinado aqui, ó, o stop loss está na linha verde. A gente nem esperou ele chegar na linha vermelha para voltar a descer. Estamos operando aqui com o stop loss da linha verde. E aí, mais para frente, a gente vai entender mecanismos de stop gain, tá? Que a gente trabalha com o deslocamento dessa média. Então, a gente não está trabalhando com a média, né, exatamente dentro do preço, porque senão a gente não conseguiria utilizar ela como ponto operacional. A gente está trabalhando com ela deslocada, tá? Com essa parte fixa da média. A gente deslocou essa média no futuro, tá? Então, por enquanto, está tranquilo, pessoal. Até aí, vocês estão gostando? Tá? Ó, o Rafael está perguntando onde faz isso.
no MT4 ou MT5, tá? A melhor plataforma para a gente utilizar esse simulador aí, esse para mim é um dos melhores simuladores que existem, tá? É o XP4 Tester Pad, né? Eu tenho um vídeo aí ensinando a instalar ele, tudo mais. A melhor plataforma é o MT4, tá bom, pessoal? É o que a gente chama aí de simulador Forex, ele é gratuito, isso é muito bom. E ele dá pau em qualquer simulador aí da Bolsa Brasileira, tá? E principalmente porque a maneira que a gente utiliza, tá? É muito importante utilizar o simulador aí no gráfico diário. Mas a gente vai fazer um pouco diferente hoje, tá? Porque eu quero que vocês entendam um pouco do mecanismo operacional mais profundo, não do mecanismo de análise probabilística, né? Que é o mais ideal a se fazer, é treinar no gráfico diário, entender todos os mecanismos aí de análise de probabilidade, mais ou menos o que a gente fez aqui agora, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, vou mostrar para vocês como que roda o simulador. Em vez de a gente treinar no gráfico diário, eu acho ele muito lento para a gente entender o sistema. Apesar dele ser melhor, né? É muito mais interessante os dados que a gente ganha aqui, né? O relatório do backtesting que a gente está gerando aqui, né? Ele é muito mais interessante no gráfico diário, tá? Do que em gráficos menores. Em gráficos menores ele acaba sendo um pouco mais fictício, principalmente porque a gente está operando à mão, tá bom, pessoal? Então vamos lá, eu vou abrir um gráfico menor, tá? Mas entendo que o importante de tudo é vocês treinarem, né? Às vezes vocês podem até treinar do jeito que eu vou mostrar aqui agora, mas vocês treinarem aí no gráfico diário e ter pelo menos aí de 100 a 500 operações aqui, tá? Para vocês entenderem a performance, tá? Aqui a gente tem um capitalzinho de $1.000 iniciais, né? E a gente está tentando performar com o menor volume possível, né? Aqui a gente controla o volume, 0.01, a gente controla o volume, aqui um capitalzinho de $1.000, a gente está operando um único instrumento para entender qual é o máximo rebaixamento, né, atingido, né, com esse capitalzinho mínimo, para vocês entenderem qual é o DNA de uma estratégia, tá? Então, o DNA de uma estratégia, ele vai dizer para nós exatamente isso daqui, ó. Qual que é o desempenho possível da estratégia, né? Que você consegue obter aí ao ano, né? A média com um rebaixamento controlado, né? Depois que você obtém aí o rebaixamento máximo de uma estratégia com o menor volume possível, para o menor capital possível, se torna um padrão, né? Você executar essa estratégia aí em um capital seja de 1.000, seja de 10 mil, de 100 mil, de 1 milhão, tanto faz o tamanho do capital. O seu desempenho ele vai ser sempre esse. Você já sabe o volume aí exato para utilizar numa estratégia. E isso você obtém aí fazendo testes, né? Fazendo backtesting aí no simulador, com o menor volume possível. É exatamente o que a gente vai fazer aqui. Tá? Então a gente não vai treinar, né? Como a gente tem pouquinho tempo aí, acho que 10h33 a gente já termina aí o nosso treino, né? Para não cansar muito vocês. Vamos fazer um treinamento no gráfico de 1 hora para vocês verem o preço se movimentando bem rápido, entender um pouco da dinâmica de tomada de decisões. Um outro dia aí a gente treina, né, do jeito padrão. Eu ensino aí todas as técnicas de análise de probabilidade aí dentro desses movimentos que é o Real Trend Following. O Real Trend Following ele é aplicado em gráficos maiores que o gráfico diário. Então, para rodar o simulador, pessoal, a gente vem aqui, ó, eu posso apertar aqui na minha plataforma Examinador de Estratégias, Ctrl R, certo? Aqui tem o gráfico e aqui tem as configurações. Né? Então, aqui o que eu vou fazer? Em vez de operar, né, vamos operar o ouro, por exemplo. Operar o ouro no gráfico de 1 hora, tá? Spread, né, o custo operacional aí, vamos deixar em 5 mesmo. Deixa essa data aqui mesmo, né? Vamos colocar uma outra data aí, aleatória aí, janeiro, sei lá, 2017. Então vamos lá, aqui eu coloco hoje, né, esses dois aqui eu configuro para hoje, é como se fosse operar desde 2017 até hoje. Né, eu até ensino lá no vídeo de instalação do simulador o que você precisa ativar, né, deixar ativado aqui o modo visual, utilização de data, né, algumas outras configurações aí, a gente deixou aqui em 1 hora. Tá? Esse gráfico de 1 hora aí, né, que a gente vai rodar, não é o ideal para fazer o backtest, a gente só vai rodar ele bem rápido para a gente entender um pouco do mecanismo de tomada de decisão. Tá? Aqui tem propriedades do expert, a gente pode deixar em $1.000, tá? Que é o volume que a gente vai operar. Só isso que a gente mexe, tá, pessoal? Deixa a otimização desativada e dá iniciar. Vamos lá, vai dar iniciar. Aqui tem um controle de velocidade, a gente precisa utilizar o máximo de velocidade, tá? Se a gente utilizar o máximo de velocidade, a gente consegue adquirir o máximo de experiência possível. Isso é muito importante. E aí vamos ver o que vai acontecer, né? O gráfico está sendo carregado, pode perceber que quando ele começa a carregar, ó, ele abre aqui o modo visual, né? Tá XAUSDH1, né? Gráfico de 1 hora do ouro no modo visual. Então a gente vai fazer aí o famoso backtesting, né? Manual backtesting.
ou seja, um treinamento aí da nossa estratégia. Então, galera, tudo certinho? Vocês estão entendendo bem? Estão gostando? Né? Muito importante aí o feedback de vocês para mim. Vamos lá. Aqui, ó, ele está mostrando que ele está pegando os dados históricos, está carregando os dados históricos aí, né, para a gente fazer aí as operações. Ele vai rodar o preço histórico e a gente vai tentar entender, aprender o mecanismo da estratégia. Ó, o Andres falando, tá legal, só uma dúvida, qual média que a gente deslocou para a entrada? Todas elas estão deslocadas, tá, Andreas? Todas elas. A de 3, os canais, né, vermelho, canal azul, de médio e longo prazo, e a média verde. Na verdade, eu disponibilizo o template, tá? Eu disponibilizo o template, você só vem aqui, ó, e carrega o template, né? No caso aí, DNA Price, eu deixei aqui como 33. E a gente faz algumas configurações, né? Quando a gente for rodar o simulador. No smartphone, tá? O smartphone, na verdade, é o nosso principal, tá? Quando vocês estiverem performando, né, profissionalmente, né, mesmo em conta demo, mas ainda assim, vamos dizer que é algo muito profissional, né, por conta do mercado real que vocês vão estar operando, mercado em velocidade real, vocês vão ter que utilizar o smartphone. É muito importante, tem alguns efeitos psicológicos aí, muito importante de operar com o smartphone. Futuramente eu vou explicar melhor para vocês isso, né, a precisão, né, a ferramenta gráfica no smartphone, ela é excepcional. Eu jamais conseguiria me adaptar operando no computador, tenho certeza que não seria a mesma coisa, tá? Então, tem a configuração do smartphone e tem o template pronto aqui no computador. Você só vem aqui e carrega, tá? Tá disponível lá no nosso grupo Trend Following e pode pedir para mim também, que eu vou oferecendo tudo para vocês aí, né, chegarem ao nível, né, de aprender as operações do computador e passarem para um cenário real aí, né, de desenvolver um currículo MQL5. Então vamos lá. Quando o simulador carrega, né, tá rodando aqui bem rapidinho, né, vocês estão vendo o tempo, só preciso fazer alguns ajustes aqui agora. A primeira coisa que a gente vai fazer é configurar esse menu. A gente vai ter que deixar esse menu aqui do examinador de estratégia, né, do tester pad, mais pequenininho, né, para não ocupar tanto gráfico. Então aqui tem o tamanho, ficou uma janelinha pequenininha, perfeita, certo? Agora a gente minimiza isso daqui, ó, não é necessário, dá um zoom no gráfico. Aí beleza, galera, aqui a gente está rodando o gráfico de 1 hora, certo? Não é o ideal para a gente aprender, né, a estratégia, aprender uma situação real, né, o processo de tomada de decisões de maneira mais precisa possível, mesmo que no simulador, tá? Então isso daqui geraria para nós uma falsa ilusão, né, dos resultados, tá? Mas é o ideal para a gente entender o mecanismo, tá? Porque agora a gente está rodando bem rápido o movimento, tá? Então vamos dar uma estudada aí, uma analisada rapidinha, vamos ver o que está acontecendo, como que o preço reage, né, em relação às linhas, né? Então, tá vendo? O que vocês acham que é melhor estudar? O preço em movimento assim, se comportando em relação às linhas, né, ao sistema que você tem, ele é automaticamente plotado, né? A nossa análise é uma análise automatizada. Eu estou vendo, automaticamente eu estou vendo o que o preço está fazendo, não preciso traçar a linha, eu sei o que ele está fazendo, ele está caminhando aqui em tendência. Se eu olhar mais de longe, né, eu poderia até traçar o Fibonacci, vamos lá. Traço Fibonacci, vocês sabem traçar retração Fibonacci? Retração Fibonacci para mim é o seguinte, né, deixa eu desenhar aqui de uma maneira mais simples. Eu enxergo o preço fazendo um impulso, e aí em seguida eu tenho a retração. Muito simples. Né? Se eu enxergo o preço fazendo um impulso para baixo, em seguida eu tenho a retração, né, de cima para baixo. Então se o preço ele descer aqui até o 23 e subir, certo? Ele retraiu 23% e subiu. Se o preço aqui ele retrair até 23%, agora ao contrário, e voltar a descer, né? Ele retraiu 23% e continuou o impulso, tanto que ele também pode retrair 61%, ficar oscilando aqui e voltar a subir. Tá? A mesma coisa aqui. Então, isso é retração Fibonacci. Vamos ver o que o preço fez aí de retração Fibonacci? Vamos lá. Deixa eu dar um zoom aqui, limpei o gráfico. Então, Fibonacci, né, para operar, é uma ferramenta assim, um pouco subjetiva, mas você pode entender os conceitos dela. Vamos lá. Vamos imaginar que esse impulso mais aparente tenha sido aqui o movimento de Fibonacci. Olha lá. Pode perceber que ele saiu um pouco de sincronia, né? Ele desceu para baixo de 61% e agora voltou, né, a entrar nos níveis aí. Se eu pegar esse período maior de impulso, né, vamos supor que a gente pega aqui o período todo, olha lá. A gente vê que o preço retraiu até 50% e está querendo reagir. Porém, a gente não utiliza o Fibonacci para operar, certo? Até porque a gente teria um sistema subjetivo.
Tanto que a gente pode pegar, né, esse movimento de queda. Movimento de queda todo. Aqui a gente entendeu que ele impulsionou para baixo, retraiu até 50% em sincronia com a linha vermelha aqui, certo? E agora ele está tentando reagir. Então, na verdade, a gente até poderia entender, sim, analisar com a ferramenta Fibonacci, e sempre que, que o Fibonacci funciona, né, se ele funcionar, normalmente ele vai estar em sincronia com as linhas do nosso sistema, tá, pessoal? Mais para frente vocês vão entender isso mais a fundo. Então, o que a gente precisa fazer é trabalhar com as linhas do sistema, ter uma visão do que o preço pode estar fazendo, se ele está impulsionando. Aqui, para mim, ele está acumulado. Ele está acumulando, certo? E aí a gente começa a entender como que a gente pode tomar a decisão, tá, pessoal? Então, tá tranquilo até aí? Vocês já sabiam traçar uma ferramenta Fibonacci? Nossa, dei um exemplo muito rápido, muito vago, mas eu acho que é o mais básico, né? Olha lá. Então, para mim é o seguinte, eu poderia até pegar esse micromovimento aqui, né? Tipo, no meio da acumulação, né? O impulso da acumulação, entender que ele impulsionou até aqui, formou uma cruzinha invertida, ele abriu, tocou na linha e está voltando a subir. Ou seja, eu tenho a linha inclinada para cima. Vamos lá? Então, o que a gente pode fazer quando vocês estiverem treinando aí? Vocês podem até começar treinando no gráfico de 1 hora para entender o mecanismo, tá? Mas os resultados, eles não são satisfatórios, tá? Para a gente entender aí. Então, deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Ó, uma dúvida. O melhor lugar de comprar e vender dentro da Fibo, tá? Então, Viviane, o melhor lugar de comprar e vender que a gente utiliza na estratégia, ele não é utilizando a ferramenta Fibonacci, tá? Mas eu vou dar o exemplo dessa operação que a gente está fazendo aqui agora, né? Se eu fosse considerar esse movimento aqui, né, um impulso Fibonacci, eu poderia fazer isso daqui, ó. Eu entendo que essa mínima que ele fez até aqui essa máxima foi um impulso, aí o preço voltou a retrair nessa vela e agora ele está retraindo de novo, retraiu até 50%, né? Reagiu à linha verde. Então, independente para mim se eu desenhei Fibonacci ou não, eu sei que essa linha aqui, ó, inclinada para cima, ela está em condições com o movimento de impulso mais atual, né? Uma linha de tendência rápida, essa linha verde de 3 períodos. Então eu sei que o preço aqui, naturalmente, esse último fractal, né, esse último movimento aqui, ele está, de certa maneira, ele é um movimento de impulso, o preço retraiu, certo? Após atingir a máxima, ele retraiu um pouquinho de novo em relação à linha verde, então não preciso nem da ferramenta de Fibonacci, tá? É assim que a gente trabalha. E aí o preço abriu na próxima vela, ele retraiu até a linha verde, ele está praticamente sem pavio, né, com um paviozinho muito pequeno, né? O ideal disso é o gráfico diário, né? Isso daqui fica mais nítido, mais tranquilo de se trabalhar. E agora eu estou vendo que ele está retraindo a linha verde, eu vou utilizar o stop loss aqui, tá, pessoal? Dentro da linha verde. Tanto que eu poderia ter programado uma ordem pendente muito próximo da linha, ele teria ativado a ordem e voltado a subir, mas eu também posso pegar o movimento na direção que ele já está acontecendo, né? Na direção de maior probabilidade. Então ele retraiu, e agora voltou para cima, está se transformando numa cruz e a gente vai fazer uma compra. Tá? Então, é assim que a gente trabalha. O stop loss está aqui na linha verde. Então, agora, se a partir daí o preço começar a fazer um zigue-zague, não importa a maneira que ele faça, a gente vai rastrear esse movimento igualzinho a gente desenhou no começo, naquele exemplo lá de uma única média. Né? Então, vamos lá. A gente fez a entrada, deixa ele se movimentar. Eu não vou ensinar conceitos de stop parcial, tá bom, pessoal? Por enquanto não, né? Senão vai confundir muito a nossa cabeça. Aqui o preço cortou a linha, né? Então, uma das dificuldades de operar gráfico de 1 hora é que fica muito rápido, tá? Então, ele cortou a linha, ele estopou a gente, praticamente no 0 a 0, né? Finalizei aqui no simulador, ó, posso apertar o Xzinho aqui, né? Deixa eu dar um start rapidinho. Ele desapareceu, né? Foi liquidada a operação. Aqui já está sendo gerado o nosso relatório de backtesting, né? Então, foi um prejuízo bem pequeno, né? Nem sei quantos por cento. Não se preocupem com isso, né? Se preocupem em fazer o máximo de operações possíveis. E aí a gente já tem a visão, a nossa próxima visão, né? Do que a gente vai fazer agora depois de tomar um stop. Né? O que a gente vai fazer? A gente está preparado para o preço se aproximar, tocar nessa linha, ela está inclinada para cima. A gente também tem essa linha verde aqui, né? Como uma linha de referência. A gente está preparado para fazer uma retomada depois que o preço subir para a linha verde. Então, são algumas possibilidades aí, conforme a experiência, a gente vai ficando, né, melhor nisso. Tá? Então, mais alguma dúvida aí, pode falar. Eu vou soltar aqui, né? Um pouco difícil, né? A gente tem que ficar bem ligeiro aqui, ó. Quando a gente está apertando. Olha o preço voltando a subir para querer fazer o pavio superior. Então, a gente vai ficar esperto. Né? Vamos supor que a gente programe uma ordem aqui nesse gatilho branco. A gente programou uma ordem pendente aqui. E o stop loss, né? Ele vai estar aqui na linha verde. Tá? A gente também poderia ter programado uma ordem pendente aqui, ó.
stop loss na linha vermelha, né? Estou indicando com a varetinha. Se o preço tivesse chegado bem próximo aqui, a gente ativaria a ordem, né? Ele teria espaço para oscilar um pouquinho para baixo e depois voltar a subir, tá bom? Então vamos lá. Olha lá, não deu nem tempo, tá, pessoal? Não deu nem tempo de apertar o botão aqui, né? Esse é um dos problemas aí que eu falei de operar no gráfico de 1 hora, mas é importante para a gente entender o mecanismo, tá? Porque a gente tem muitos cenários e está entendendo como que a gente executa a estratégia. Então vamos fazer uma compra um pouquinho mais tarde. O problema de fazer uma compra um pouquinho mais atrasado é o quê? Se a gente tivesse feito uma compra aqui, ó, o stop loss seria um pouquinho menor, 27 pontos. Como a gente está fazendo uma compra aqui no segundo gatilho, um pouco mais acima, o stop loss vai ser quase o dobro, né? Um pouco mais que o dobro, 55 pontos. Tá? Então, essas linhas brancas aqui, pessoal, elas são apenas referências, né? As linhas principais, elas são essa linha verde e a linha vermelha aí, tá? E a linha azul. E a gente trabalha com as linhas sempre que elas estiverem próximas ao preço, tá bom? Então, não tem muito segredo. Vamos lá. Fizemos a operação, o preço reagindo, tudo bem. Fechou a vela. O que a gente faz? Ajusta o stop loss. Então, o nosso stop loss ficou mais barato, né? Então, vamos ver como que ele vai se comportar. Olha lá o perigo. Aqui a gente já entende que ele já está se movendo perigosamente. Vamos supor que fosse o gráfico diário. A gente já estaria vendo que no gráfico diário ele começou sem nenhum pavio inferior. Então, tem grande chance de a gente ser estopado. Ó, perceba que eu não estou entrando muito no conceito de volume, tá, pessoal? Senão vai confundir muita gente. Então, vamos focar só no gráfico. Eu poderia até tirar esse volume aqui de baixo. Esquece ele por enquanto, tá? Olha lá. Estopou a gente novamente, finalizou a operação, né? Vai matar a gente esses stop loss? Né? A gente caiu aqui de 1.000 para 999, foram 0,5 centavos de dólar, né? 0,50 centavos de dólar por enquanto. Né? Aqui ele está marcando até a porcentagem, mas não nos interessa. O que nos interessa é o desempenho após 50, 100 operações, o maior possível. Tá? Então vamos lá. Estou só pulando os cenários. Então a gente tem a possibilidade de operar com essa linha vermelha, né? Agora a gente tem também a possibilidade de operar com essa linha verde. A gente estuda o movimento, deixa o movimento acontecer, cortou a linha e voltou a descer, certo? Esperava já que ele fosse cortar a linha e voltar a descer, né? Não consegui pegar, né? Porque aqui com o simulador é um pouco difícil, mas não tem problema. Faz a entrada para você entender o sistema. Então fiz a entrada na posição vendida, não quero nem entrar na posição comprada, porque eu já tenho o pavio oposto, né, a essa posição, isso diminui a probabilidade. Vou falar bastante, vocês vão entender bastante disso futuramente. Olha lá. Então o preço está aí fazendo várias chicotadas aí na gente, né? Olha lá que ele praticamente ele estopou a gente, né, aqui, né? Mas vamos considerar que ele não tivesse estopado, a gente tivesse deixado o stop loss um pouquinho para cima, né, para anular o efeito spread, né? Então o efeito spread, pessoal, quando a gente opera em gráficos menores, é exatamente isso, ó. Eu dei bastante zoom, esse espacinho entre preço de compra e de venda, né? Foi exatamente o que subiu aqui para nos estopar. Então, como a gente está trabalhando com a precisão de uma linha, né, operar em gráficos menores vai tornar muito difícil a gente encaixar operações, tá? Além de ter mais ruído, tá? Então, qualquer dúvida aí, né, até o momento aí vocês me perguntem, por favor. A gente vai fazer mais algumas operações, né? Nosso tempo aí está cansando vocês, né? Muita coisa para a cabeça. E olha lá, preço voltando a descer, a gente tem a chance de fazer mais uma operação. Então, eu vou fazer mais uma operação. Estou aumentando o volume, né? Tentando aumentar o volume de maneira saudável na direção da tendência. É um dos conceitos aí do nosso sistema, tá? Inclusive, é isso daqui, ó. Deixa eu mostrar já, aproveitar. Que torna possível a gente se recuperar de um período de rebaixamento tão grande, né, pessoal? Então, né, voltando a esse conceito aqui, eu preciso ser consistente para viver de trading, né? Eu preciso todo ano, né, trabalhar com o meu rebaixamento de capital, né? Ano passado aí foi o ano que eu iniciei, né, o índice de performance da academia. Esse daqui é o índice de performance que eu criei exclusivamente para a academia, tá? Então a gente conseguiu aí fechar o ano, né, aqui em 30%, né, praticamente aqui com um lucro de $900 dentro do nosso índice. A gente oscilou aí em 40%, né, e fechou em 30%. Só que a gente passou por um período de rebaixamento de 13%. Então, todo ano é normal você passar por períodos de rebaixamento, tá? Então, essa alavancagem positiva, né, que a gente está trabalhando ali agora nas operações, é o que permite a gente alavancar na direção da tendência, criar isso daqui, ó. Aqui eu saí de um rebaixamento de praticamente 10% para um lucro de 40% em 1 ou 2 semanas. Então, o rebaixamento do período de 6 meses do ano, de 5 meses,
né, foi recuperado em 2 semanas, e aí eu consigo viver disso, porque eu fecho todos os anos positivos. Então agora eu estou passando por um período muito difícil, né? Estou aqui, devolvi bastante do capital, mas se eu conseguir encaixar 1 ou 2, 3 operações alavancadas na direção da tendência, eu consigo voltar de novo, né, retornar a minha média, tá, pessoal? Eu consigo retornar a minha média, né, de novo bater mais um ano de consistência, não interessa o período, desde que eu consiga controlar o rebaixamento de capital todos os anos. Então, essa é a mágica para você poder viver de trading, tá? Operando aqui num dos mercados mais difíceis do mundo com o sisteminha de trend following. Então, a gente está tentando alavancar aqui, fazer aquela curva de capital líquido ainda mais forte na direção da tendência. É como se você estivesse operando sem stop, né? Quando você está operando sem stop, você está operando, de certa maneira, né, na direção, fazendo o oposto do que a gente está fazendo. E aí você está tentando aumentar a posição e você está alavancando e o movimento está fadado aí na direção oposta e puf, você quebra. É muito fácil quebrar se você estiver operando sem stop, ainda mais alavancado. E a gente está tentando fazer isso de maneira estratégica, olha que legal, a gente está tentando cometer o erro de não utilizar o alvo em algum momento, né, a tendência nunca mais voltar. Né, e a gente está lá, de certa maneira, alavancar essa posição aí, né, na direção correta, capturar, fisgar o peixe na direção aí que vai dar o máximo lucro para a gente, tá, pessoal? Normalmente, sistemas de trend following são operados por grandes fundos, grandes administradores patrimoniais, olha que legal. Então, um dos melhores desempenhos do mundo são de gestores de trend following. Os caras operam milhões aí, bilhões, né, dentro do mercado Forex. Isso é muito legal, tá? Então, olha lá, o preço reagiu à linha, fechou novamente. Tá? Então, aqui a gente tem o stop loss na linha verde, a gente tem a chance de alavancar, né? Se o preço der uma retraída do jeito que a gente gosta, a gente consegue aumentar mais uma posição, vamos ver o que ele vai fazer. Olha lá, ele deu uma retraída, tocou nesse gatilho, tá sem pavio, beleza, vamos aumentar a posição aqui já. E olha lá, estopou. Né? Infelizmente ele não desceu do jeito que a gente queria, então o que a gente faz? Estopa. Mas se de repente ele começa a oscilar para baixo, a gente vai encaixar uma excelente posição. Né? Então aqui, né, entrando um pouco no conceito de volume, o volume não ganhou força, tá? Quando a gente tem uma direção de tendência, vocês vão instalar o DNA para isso aí no computador, vocês analisem o preço histórico, vocês vão perceber que os grandes movimentos de tendência são movimentos que o volume, né, essa linha verde, ela está apontando para cima e ela não para de descer, né? Então está gerando um caos. O caos ele origina nada mais nada menos que uma direção inesperada, né? Que ninguém imaginava, uma direção de tendência, né, pessoal? Quando ele estoura aí níveis de consolidação. Ó, o Rafael aí, por isso prefiro operar comprado. Tá? Beleza, Rafael. Operar comprado é muito importante, sim, principalmente em mercados, né, tendenciosos, ou quando você está operando fundamento, né, uma ação de fundamento. Se você está operando uma ação de fundamento, sempre que ela cai 10, 20%, é a melhor coisa do mundo, porque você consegue comprar ela mais barato e é certo que ela vai crescer no futuro. Mas o nosso sistema ele é um sistema de retorno absoluto. Então a gente pode operar nas duas direções e a única coisa que interessa para nós é a consistência. Né? Então, independente da direção, a gente está, cada operação, arriscando 0,1, menos que 1%, tá bom? A gente está arriscando muito menos que 1% para tentar lucrar 3%, 5%, né, para capturar um movimento de tendência, seja de alta ou de baixa. Né? Na hora que esse movimento acontecer aí, né, de tendência, a gente vai capturar muito lucro, independente da direção. Tá? É um sistema de retorno absoluto. Né? Retorno absoluto é o que vai construir aí os juros compostos ao longo prazo, tá bom, pessoal? Rafael. O Rafael está falando, ele falou da linha BID, é a que constrói as velas, exatamente. Exatamente, o spread não. Essa é verdade, agora eu entendi o que você quis dizer aí. No caso, quando você está operando na venda, você tem que deixar um. Né, se você estivesse operando um gráfico menor, você teria que deixar um grande espaçamento entre a linha. Né? Isso acaba sendo bastante anulado por a gente operar gráficos maiores, tá? Os gráficos maiores aí a gente consegue deixar um pequeno espaçamentinho com o cursor do celular. Tá? O cursor do celular ele mostra para a gente o espaçamento necessário, isso é bem legal. Isso acaba evitando, né, esse efeito spread aí da linha BID, da linha ESC, tá? Principalmente por ser um gráfico maior. Então vamos lá, fazer mais algumas operações aqui antes da gente encerrar. Então o preço subiu, não tinha condições de a gente ter uma entrada, não tinha nenhum ponto operacional, né? Ele subiu aqui, estopou a gente, também não tinha nenhum ponto operacional, né, interessante, a gente vai ficando de fora esperando o melhor ponto operacional.
Ó, armou um pivô de queda, né? Então, eu não preciso nem traçar o Fibonacci para entender que isso daqui é um pivô, né? E a linha de sincronia, né, com o pivô, né, tem a linha verde e a linha vermelha com um pouco mais de folga, que em 60%. Então, a gente precisa que o que acontece? A gente precisa desenhar o Fibonacci, a gente entende que o sistema está apontando a direção aqui esperada. Então, vamos fazer mais essa operação para finalizar aqui. Isso aí, pessoal, estou de volta. Bom que dá para dar uma respirada, né? Paro de falar aqui. Vamos ver, o Rafael aí falou. Price Action, a Viviane falou. Price Action, essa vela é muito grande, é um sinal exatamente, Viviane. Ainda mais se for no gráfico diário, vai ficar muito bom, né, para a gente encontrar uma oportunidade. Esses são os sinais, né? Acho que o mais importante de tudo é o Price Action, né, a vela aí, o comportamento do próprio preço. Vamos lá. Fazer mais essa operação aí outro dia a gente faz um treinamento mais completo, focado aqui, que são as nossas linhas do sistema. Então aqui a gente já tem a situação operacional, né? A gente sempre espera que o preço afunde o máximo possível, né? Para a gente pegar o desconto. Né? Se ele já não afundar muito, né, já não é um bom sinal, né? A gente gosta que o preço afunde e retraia nos níveis de Fibonacci, né? Reagindo a esse sinal, porque as pessoas, né, significa que vai ter bastante gente comprada dando liquidez para o movimento oposto. Olha que legal. Aí, olha lá, está acontecendo. Eu quero que ele se aproxime o máximo possível da linha verde antes de voltar a descer. Ó, aqui no caso ele não reagiu à linha, nem à linha vermelha, mas ainda tem a chance dele voltar a descer. Só que aí já não fica tão boa a estratégia, porque já estopou bastante gente que estava operando aqui nessas médias, né, pessoal? Então a gente perde bastante liquidez. Vamos ver. Bom, nosso sinal foi anulado, certo? E agora a gente precisa aí de enxergar, né, se adaptar ao novo cenário. Infelizmente a gente não vai ficar preso a essa situação de venda, ela se anulou. Então a gente tem agora uma linha verde inclinada para cima. A gente pode entrar na direção dessa linha, né? Quando a gente está iniciando, a gente pode entrar em todas as oportunidades, independente do que o ADX está indicando, né? Ele está mostrando que tem força vendedora, bastante força vendedora e pouca força compradora, tá bom? Mas vamos tentar entrar contra aí os vendedores, né, nessa situação. Então, olha lá, o preço reagiu, não se aproximou o suficiente da linha, né, o que é o ideal, mas ele deu uma retraída, fez um paviozinho, né? Agora ele vai romper esse topo, essa máxima, né, da vela anterior. A gente já vai se adiantar a compra aqui. Tentar encaixar pelo menos uma tendência antes de finalizar. Olha lá, reagiu, está retraindo, a gente espera aí que ele retraia pelo menos o máximo possível da média verde. Não retraiu. O ideal é sempre que ele retraia, depois vem fazendo aquele pavio bem grande na direção, tá? E olha lá, então a gente vai rastreando o movimento. Vocês estão entendendo isso, pessoal? De uma maneira bem precisa aqui na linha. E se estopar, a gente estopou, não tem problema. Né? Nem que a gente leve 3.000 stops, né? Olha lá. Aqui foi uma cacetada de stop, pessoal. Né? Aqui desde das 2.000 operações, né? Onde foi nosso topo histórico, eu estou levando cacetada aí por mais de 2.000 operações. E ainda assim eu atingi 20% de rebaixamento. Aqui eu cometi uma série de erros que vocês não imaginam, né? Alavancando, tentando encaixar a posição sem probabilidade, muita coisa. E mesmo assim a performance se mantém viva. Isso é muito interessante. Né? Eu acho que a coisa mais importante no trading é você sobreviver, né, até o período bom chegar. Né? Por mais que você cometa erros, né, faça de tudo. Por isso essa é uma performance de estudos da nossa academia. Ela está provando para nós, né, a capacidade, a robustez do nosso sistema. Se de repente a gente encaixar aí, né, uma operação boa, conseguir alavancar, e puf, vai ser uma batida, a gente voltou para a média novamente. Né? A média está aqui bem próxima. Essa é a nossa expectativa de desempenho médio anual. E é isso que a gente precisa para sobreviver do trading, tá bom? Não só isso, né? A gente precisa aí também, né, de uma reserva de emergência. Sempre eu vou falar isso. Então, olha lá, a gente vai analisar novos cenários. O preço voltou, tocou na linha verde, né? Abriu. E a gente abre uma operação. Você está enxergando, ó, voltou a descer, beleza. Olha lá, a linha branca inclinou para baixo. Eu posso adaptar ela como um stop loss, tá bom? Posso utilizar um stop loss adaptado na inclinação da linha branca. Então, a gente pode trabalhar, a gente pode ser criativo com as linhas do sistema. Tá? Basta você, né, ganhar experiência, entender o funcionamento. Eu só não posso fazer isso, tá, pessoal? Deixa eu mostrar um negócio para vocês. Essa linha verde está inclinada por dentro do corpo da vela, então eu não posso colocar o stop loss aqui, mas eu posso deixar o stop loss aqui, ó, na abertura, né, já trazendo ele para o nível de lucro. Vamos ver o que vai acontecer. Olha, agora está bem interessante. Stop loss na linha verde.
está retraindo sem nenhum pavio, né? Então, o que aconteceu? O preço pivoteou para baixo. Olha que sinalzão de price action. Pivoteou para baixo, né? Ele está retraindo aqui agora em direção ao nível 38. Então, um pouquinho ali do nível, próximo do nível 38, né? Eu chamo isso daqui, ó, de região de triângulo, tá? Região de triângulo. É a região que o preço faz em relação a essa ponta da linha quando ele está inclinado. Então, se ele chegar aqui, a gente já faz o aumento de posição. Vamos ver. Olha lá. Ele subiu aqui, né? Não deu tempo de apertar. Vou apertar. Opa! Ameaçou que ia descer, mas, puf, estopou. Tá, pessoal? Então, eu vou pedir para vocês que vocês, né, já instalem aí, né, no MT4, tem um vídeo lá, depois pede para mim. Eu vou colocar todo mundo aí no grupo da 3 Billions Academy, né, do Trend Following também vou compartilhar, né, os vídeos necessários para vocês instalarem o simulador, né, tem um template também. E tenta brincar aí, tá, no simulador, né? Qualquer dúvida, tem alguns bugzinhos que acontecem, pode me chamar, fica à vontade, né? Eu só faço isso da vida, tem bastante tempo mesmo, né, para ajudar vocês, né? Quero semear aí o trend following, tornar as pessoas consistentes, dar a oportunidade aí, né, de todo mundo se tornar consistente, de passar esse conhecimento adiante, tá, galera? Não é difícil, não é um bicho de 7 cabeças. Na verdade, é um desafio muito gostoso, né? Aí, ó, Rafael perguntou, né, onde faz isso, eu vou passar tudo aí, tá, conforme eu estou falando, e já começa a meter bala, né, desenvolver aí seu histórico aqui no simulador, entender isso, né, vamos daí partir para uma conta demo aí, para o índice de performance. Deixa eu mostrar aqui para vocês, todo mundo que estiver performando, vai ter o índice vinculado aqui, né, então a gente pode estudar aí, todo mundo junto, tendo os índices de performance sendo criados, né, depois que você criou seu índice de performance, você consegue tanto vincular uma outra performance, né, um outro capital, seja qual for o tamanho, né, de preferência com o tamanho mínimo adequado, né, e se tornar um operador profissional. Então é isso que a gente faz aqui na academia. Tem o Gilberto aí, ó, foi meu primeiro aluno. Olha a performance dele, que legal. Tá até mais legal que a performance da academia, né? Ele conseguiu ano passado aí, né, a performance dele aqui não foi prejudicada que nem a minha, tá? Minha performance aconteceu várias coisas aí que prejudicaram ela, né? Problemas da corretora, inclusive, mas ele fechou o ano passado, no primeiro ano de estudo dele aí, 2020 inteiro, consistente. Ele fez 21%, esse ano aí ele está acumulando menos 2%, mas nada impede ele de voltar a crescer de novo, de romper essa consolidação aí da performance dele. Olha o capital líquido dele trabalhando. Então é isso que a gente precisa, tá, pessoal? Ser consistente não é um bicho de 7 cabeças, tá? É só a gente saber, né, trabalhar aí o sisteminha é bem básico, bem simples, né? Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se puder deixar um feedback aí, eu vou ficar bem feliz, tá, pessoal? Porque eu estou tentando desenvolver aí minha didática, né? Ela era muito ruim, eu acredito que esteja melhorando aí pouco a pouco para trazer isso daí, né, para as pessoas. As pessoas aí estão, vamos dizer, em busca de uma nova área, né, de uma nova carreira ou de um extra, né? Isso é algo que eu utilizo pouco tempo, né? Eu olho meu celular, vejo que eu preciso programar de ordem, cara, é muito prazeroso. Por mais que esteja passando uma fase difícil, mas para mim o gostoso é isso, né? Trabalhar é um trabalho muito gostoso, tá, galera? Tranquilamente você consegue adaptar o sistema, né? Por mais que você já opere, já seja consistente em outros sistemas, é legal aprender um sisteminha muito básico que você opera com o celular como se fosse um hobby, tá? O horário operacional nosso aí é por volta das 9, 10 horas da noite até as 10 horas da manhã. Você consegue programar as ordens, não ocupa muito tempo. O que ocupa mais tempo normalmente é o início, tá? Onde você vai precisar treinar, né, bastante no simulador, entender o sistema para você saber o que fazer, né? Qual é a tomada de decisão no cenário real quando você olha o gráfico parado, né? Então você começa quando você treina bastante, né, uma rotina de treinamento legal, depois de uns 3, 5 meses, você começa a imaginar os cenários possíveis aí com o gráfico parado. Fica muito interessante. Você consegue enxergar nitidamente as probabilidades. Isso é muito legal. Olha lá, o Andres falou que curtiu, massa. Onde tem o template nos arquivos lá no Telegram. Exatamente. Se você não encontrar lá o DNA Price, pode me chamar. E qualquer dúvida, pessoal, por favor, pode me chamar. É muito importante, né, que vocês consigam performar, né? Que vocês consigam aí criar o currículo de vocês, tá bom? Né? Não tem custo algum, né? Essas aulas aí que a gente faz aí. Para mim é muito importante ter vocês em desenvolvimento. Era para ter mais traders aqui performando, tá? Tem alguns que não vincularam ainda seu currículo. Alguns que sempre desistem, né? Como eu falei, a academia eu tinha 2 anos aí, né? Tentando trabalhar isso.
com a galera que quer ser consistente. Alguns desistem, depois voltam, né? Porque às vezes não se adaptou à performance média esperada, né, do sistema, mas acha interessante, volta. Então a gente cria o currículo aqui, vocês vão sempre estar abertos, tá, academia? Uma vez que vocês entrarem, vocês não pode sair, pode ficar à vontade para voltar, né? A gente vai estar sempre aí. Enquanto eu conseguir me manter consistente, né, minha paciência viva, eu vou estar tentando liderar vocês na academia. E se um dia eu, por acaso, né, não conseguir ser consistente, graças à minha indisciplina, né, eu sou extremamente indisciplinado, né, tanto que eu busquei o sistema Trend Following justamente por causa disso, por conta da minha indisciplina. Vocês vão perceber com o tempo que eu sou o pior operador do mundo e mesmo assim eu tenho conseguido ser consistente, tá? Então tem grandes chances aí de vocês performarem muito melhor que eu no futuro, tá? É só vocês treinarem e estudarem e se desenvolverem para isso, tá bom, pessoal? Então fiquei muito feliz aí com todos vocês por terem participado aí até o final dessa aula. Viviane falando obrigado. Eu que agradeço, Viviane, a disponibilidade aí do tempo de vocês. Que é isso, galera. Show de bola aí vocês terem participado e fiquei muito feliz, tá? Vou colocar todo mundo lá no grupo da 3 Billions Academy. Vou ver se eu supero aí esse meu período de depressão e faço mais treinamentos. Sei que foi um período bem difícil aí, preciso, né, me encorajar para fazer a academia crescer, né? Que eu quero passar de herança isso para meus filhos, né? Tenho minha filha por enquanto, mas eu quero ter uma família ainda maior. E vocês já são minha família, né? A galera da academia que performa junto aí, eu acho que já é todo mundo da minha família. É isso aí, Rafael. Bora mexer no McTest. Então é isso aí, pessoal. Obrigadão todo mundo. Tchau e até a próxima aula. Até aí a gente se vê aí nos grupos também. Tchau, tchau. Até mais para todo mundo. Muito obrigado.